Olá, gente. Então, boa tarde para quem está ouvindo a gente aí ao vivo no Facebook do Jornalismo P ou também no Facebook da Rede Teia, né? A gente está ao vivo agora com a Paola Deorti, contar um pouquinho mais sobre ela. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela. Queria só comentar que essa série de lives, essa série de debates que a gente está fazendo pelo Jornalismo P, é uma iniciativa aqui do curso de jornalismo da Universidade Positivo, e a ideia é que a gente debata aí, né, como vou até usar o que a professora Kátia falou na live anterior, a gente não é o suficiente para a gente discutir a liberdade de imprensa no país, acho que a gente precisa de pelo menos dois, e a gente tentou fazer aqui. Então, amanhã hoje ainda a gente tem uma live, né, com a Kátia Brimbati e com a Kátia Brasil, que é fundadora da Independente Amazônia Real, às 19 horas. E amanhã a gente continua com o Juca Kfouri, Felipe Pena e Sérgio Ludwig, né, com uma série de conversas sobre liberdade de imprensa. Mas eu estou aqui com a Paola Deorti. Paola, obrigado por estar junto com a gente, obrigado por aceitar, né, para falar um pouquinho sobre liberdade de imprensa e principalmente para falar sobre liberdade de imprensa num país, né, que é os Estados Unidos, né, são os Estados Unidos, defendem isso de uma forma muito enfática, né, e a gente acho que pode falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Queria agradecer mais uma vez por você estar disponível para a gente, Paola, bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Como vocês podem ver, eu não estou com uma biblioteca no fundo, não é uma sala muito especial no meu escritório, mas eu estou aqui para conversar um pouco com vocês. Espero que dê para tirar as dúvidas também, né? Porque tem muita coisa acontecendo agora, tem muita coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos nos últimos anos também. Acho que vai ser legal para a gente poder dar uma ideia, assim. Bacana. E até começando assim, acho que sabe, né, você como correspondente em Washington tem uma extensa carreira no jornalismo e é isso que eu queria saber. Conta um pouquinho essa tua trajetória no jornalismo, porque a gente tem bastante aluno vendo e ouvindo, né, para saber qual é esse caminho que você percorreu aí para chegar também em Washington agora, né? Eu me formei em jornalismo em Curitiba, pela Universidade Federal do Paraná. E eu trabalhei em Curitiba durante uns anos com jornalismo na revista Ideias, e depois eu mudei para Brasília. Em Brasília, eu fiquei um período trabalhando em organizações, em agências da ONU, e depois eu voltei para o jornalismo. Eu voltei para o jornalismo pela EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, é a empresa pública, né, do Brasil, que tem 2 televisões, tem várias rádios, tem a Agência Brasil, e eu trabalhei em vários desses veículos, na verdade, passei por alguns veículos ali da EBC. Nesse período que eu estava lá em Brasília, eu fiz um mestrado em Relações Internacionais pela UNB, que eu já estava querendo voltar a carreira mais ou menos para essa cobertura aí internacional, né? Pela EBC, eu fui, a gente chama setorista de Planalto, né? Lá no Palácio Planalto, cobrindo política. E quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu vim pela EBC. Então, eu era correspondente da TV Brasil, principalmente, que é uma das televisões da EBC, e eu cobria aqui o dia a dia, cobria muito Casa Branca, claro, porque naquela época foi o primeiro ano do governo Trump, era um ano muito agitado, ainda é, mas o primeiro ano teve muita coisa, tinha muita coisa mudando, eu cobri esse período, e teve muita visita também de autoridades brasileiras que vieram para cá, eu fui cobrir a Assembleia Geral das Nações Unidas, fui para Chicago, cobri quando teve aquela questão das crianças que foram separadas das suas famílias quando passaram pela fronteira, e fui cobrir algumas viagens presidenciais também, né? O presidente Jair Bolsonaro esteve em Miami, eu tive lá para cobrir. Então, eu fiz bastante coisa, mas esse trabalho mais recente, de pouco mais de um ano, cá, de fevereiro para cá, daí já não foi mais pela EBC. Eu saí da EBC e agora eu tenho trabalhado como jornalista independente, principalmente para o jornal O Globo. Eu escrevo com muita frequência para o jornal O Globo. Às vezes também faço contribuições para a revista Época e para o Valor Econômico, que são do mesmo grupo. A TV Globo Internacional, que é o canal da Globo que passa aqui nos Estados Unidos. Bastante coisa você está fazendo agora, né? E agora a pergunta também que eu gostaria de fazer, e aproveitando também quem está ouvindo a gente, vendo a gente agora,
pode fazer pergunta, manda ali no Facebook, a gente tem pessoas monitorando as perguntas, manda para cá, que a gente também pode colocar na pauta aqui para a Paula responder, tá bom? Alguma dúvida que vocês tenham sobre a carreira de jornalista internacional, também a gente pode... Mas efetivamente sobre liberdade de imprensa, Paula, eu não sei se nessa extensa carreira que você tem aí, você um dia imaginou, em pleno século XXI, para debater liberdade de imprensa, né? Você já se imaginava nessa situação? Você acha necessário a gente fazer esse tipo de debate agora, nesse momento atual que a gente vive? Tem alguns desafios realmente que eles aparecem no momento em que a gente tem a impressão de que eles estão no caminho para a resolução, né? Realmente as ameaças à liberdade de imprensa, em um determinado momento, pareciam que elas estavam diminuindo e que elas iriam ficar mais de um passado, né? E a gente tem visto pelos boletins dos Repórteres Sem Fronteiras, é legal de vocês acompanharem, se vocês quiserem. Eles fazem um boletim anual, dando uma nota para cada um dos países, e a gente vê que eles fazem esse alerta, né, de que a liberdade de imprensa tem sofrido ataques nos últimos anos, tem ficado mais sob ataques, né? Então, realmente é uma coisa que a gente não esperava que aumentasse, né, esse perigo, porque parecia estar numa determinada direção e agora a gente vê um sentimento de imprensa muito grande. Claro, a gente está muito acostumado no sentido negativo, mas parecia uma coisa recorrente já, de ver notícias sobre prisões de jornalistas em determinados lugares do mundo. A gente tem visto, e que esse boletim do Repórter Sem Fronteiras destaca, é o avanço desse sentimento anti-imprensa também em alguns países democráticos, né? E isso certamente é uma tendência que preocupa. E agora, com base aí no teu território que você está inserido agora, né, acho que os líderes que estão no governo aí acabam intensificando muito isso, né? Os Estados Unidos são em que a liberdade de imprensa é muito ampla. As instituições sempre prezaram muito por esse direito, inclusive é um direito que ele é garantido na Constituição do país pela primeira emenda. É uma emenda que defende que o Congresso não pode passar nenhuma lei para restringir a liberdade de imprensa. E essa primeira emenda ela é muito respeitada. Ela é muito respeitada pelo legislativo, ela é muito respeitada pelo judiciário, ela sempre foi muito respeitada pelo executivo, embora, claro, essa dinâmica entre a imprensa e o poder, ela em qualquer país sempre seja uma dinâmica que às vezes ela vai sofrer embates. O papel do jornalista é fazer perguntas, é descobrir o que está acontecendo e muitas vezes vai desagradar quem está no poder. Isso não é uma novidade, né? A gente vê assim desde os pais fundadores aqui dos Estados Unidos relatos reclamando que os jornalistas pegam no pé deles. Isso tinha já desde aquela época, né? O que mudou um pouco foi esse de realmente o discurso anti-imprensa fazer parte de um discurso recorrente do líder, né? No caso, o presidente aqui. Isso é um que preocupa no sentido de que, a partir do momento em que o presidente está apontando, por exemplo, e dizendo que a imprensa é o inimigo do povo, que é uma coisa que o presidente aqui já falou, ele não está só afrontando o direito dos jornalistas de trabalharem. A questão é que a imprensa é fundamental da democracia. Então, de alguma maneira, se você ameaça a existência de uma imprensa livre, né, também está ameaçando os direitos dos cidadãos. É nesse sentido que essas falas também são preocupantes, não só para quem trabalha com jornalismo, que, claro, essas pessoas também vão estar preocupadas, porque não querem ver suas vidas ameaçadas, mas também tem uma questão da democracia na sociedade inteira, né? A retórica ela foi ficando mais acirrada, ela já vinha desde a campanha, quando o presidente falava sobre as fake news, que é um tema que vocês conhecem, né? Das falsas notícias, e ela foi se acirrando, na verdade, não foi uma questão que se acalmou. Por exemplo, no início, no primeiro ano de governo,
gente chegou a twittar falando que as fake news, a imprensa de fake news, eram os inimigos do povo. Agora, ele já chegou a twittar diretamente que a imprensa é o inimigo do povo, quer dizer, ele ainda tentava fazer alguma ressalva, agora essa ressalva já não existe mais. Questão de realmente colocar a imprensa uma tentativa de colocar a imprensa contra a população. Agora, como eu falei, né, ao redor do mundo, a gente viu só no ano de 2020, agora 14 jornalistas foram mortos e 234 estão na prisão. É claro que os Estados Unidos são um país onde a liberdade de imprensa ainda é muito presente. Ainda é um direito que é defendido em todas as instituições. Mas por que preocupa, então, essa ameaça, essa deterioração do discurso público com relação a isso? Porque os Estados Unidos é também a maior economia do mundo e é visto como um exemplo para outros países, em termos de democracia, em termos de liberdades, né? Muito do que acontece aqui acaba transbordando para outros países. E essa questão acaba fazendo com que um ato aqui, uma tendência aqui, vire tendência em muitos outros lugares também. E é claro que isso acaba sendo preocupante. E essa agressividade de presidente, né, você acredita que isso tem dificultado o trabalho dos jornalistas por aí, ou essa sólida instituição democrática que existe nos Estados Unidos dá uma certa garantia de liberdade e continuidade de liberdade dessa atuação? Agora, na última semana, né, a gente viu esses protestos pedindo justiça pela morte em Minneapolis, né? Vocês devem ter visto as imagens muito chocantes que foram divulgadas e foram protestos no país inteiro. Agora já duram mais de uma semana e nesse período 45 jornalistas foram presos. Então, a gente vê que não é só uma questão da retórica, realmente isso se traduz de alguma maneira em ações também, né? Houve 180 ataques contra jornalistas, 149 deles foram a partir da polícia. Esses outros são questões assim entre e isso mostra também um pouco a animosidade do público contra a imprensa de uma maneira talvez generalizada, assim. E quando a gente olha os números da confiança dos americanos na imprensa ao longo dos anos, a gente vê que esses números caíram. Então, tem pesquisa que o Instituto Gallup, que é um instituto muito bacana para a gente acompanhar tendências do público ao longo do tempo, fez, que mostrava que em 97, 53% do público tinha confiança na imprensa. Hoje esse número caiu para 41%. E, na verdade, o que é interessante de observar é que essa queda ela é principalmente entre os republicanos. Os republicanos, 41% deles confiavam na imprensa em 97 e agora 15%. Então, a gente ainda vê essa polarização, né? A gente vê uma nação cada vez mais dividida e uma desconfiança de uma instituição que é a imprensa, que é um pilar da democracia, não está falando por nenhum dos dois lados, não está falando nem por democratas nem por republicanos, né? O jornalismo profissional é um jornalismo de métodos sérios, de técnicas, que ele, na verdade, não toma lado. A gente não toma lado, a gente faz perguntas. E, às vezes, um sentimento que pode aparecer é quando o público vê o jornalista fazendo essas perguntas, eles acham que o jornalista está querendo provocar, está indo atrás. E pode surgir esse sentimento de que tem um lado, mas, na verdade, o trabalho do jornalista é ir atrás, fazer perguntas, tentar descobrir o que está acontecendo. E às vezes são perguntas que parecem que são uma confrontação, mas que na verdade é o único caminho para você descobrir as respostas que são importantes para a sociedade. Bom, Paula, a gente já está encaminhando aí para 15 minutos de conversa, passa rápido, né? Então, vou fazer mais qualquer coisa, lembrando que as pessoas que estão assistindo a gente ao vivo podem fazer o comentário. Inclusive, quero fazer um comentário aqui. A Kátia Brembati, que é professora do nosso curso também, mandou um abraço da Patrícia Campos Melo para você. Acho que a Patrícia está acompanhando a live agora. Então, só para você ter esse
registrado. E a Estelita Karazai, que também foi aluna da UP, também está fazendo uma pergunta aqui. Queria saber se a Paola já sofreu algum tipo de ataque contra o seu trabalho e como ela avalia a gravidade de ataques digitais a jornalistas e se isso compromete o trabalho jornalístico. Os ataques digitais, eles têm sido muito recorrentes hoje em dia, né? Qualquer matéria que um jornalista na internet, que não na internet, mas o ataque vem por meio da internet, mas um ataque que um jornalista publicar e que tem alguma relação que o público julga que aquilo não agrada a visão política dele, acaba vindo um ataque, mesmo que sejam notícias muito positivas, coisas que podem ser muito facilmente até verificadas se a pessoa quiser. Então, é muito comum, assim, às vezes eu no meu Twitter alguma matéria que eu escrevi alguma coisa e realmente vem comentários assim muito agressivos. Isso é uma coisa quente e como até você comentou, né, Gustavo, a Patrícia que comentou agora que estava acompanhando, a Patrícia sabe falar sobre isso ainda muito melhor, porque realmente esses ataques, eles são recorrentes, eles acontecem muito contra mulheres jornalistas. De alguma maneira, as pessoas que perpetram esses ataques, elas têm essa visão errônea de que nós, mulheres, vamos nos sentir mais atacadas e vamos nos intimidar desses ataques. Apesar disso não acontecer, isso parece ser uma visão deles, porque é conosco que acontecem esses ataques mais frequentemente. E não saindo do mundo virtual e indo mais para o mundo realmente da apuração, o que a gente vê não é tanto necessariamente no real, as pessoas que querem agredir o jornalista no meio de uma situação que acham mais difícil, elas não necessariamente vão gritar com você, vão falar palavrões, embora isso já tenha acontecido também, principalmente em coberturas políticas. Você vê que as pessoas têm sentido mais uma necessidade de demonstrar que estão em desacordo com o trabalho da imprensa, embora não estejam dispostas a explicar exatamente qual é o ponto, o que incomodou uma determinada cultura. Você vê as pessoas reclamando, você é jornalista, então você tem lado. Isso é uma coisa comum. Quando você entra mais na discussão, mas espera, vamos ver o que aconteceu em determinada situação, você vê que é mais um sentimento, e que quando você entra na conversa, ele mas sim, já aconteceu de estar no meio de uma cobertura, principalmente essas coberturas políticas de visita presidencial, em que a gente escuta palavras muito feias. E pegando um pouco essa lógica até dos dispositivos digitais, das plataformas digitais, acho que é interessante também pontuar, eu não sei qual que é a tua rotina aí, Paola, para acompanhar os frequentes tweets do presidente Trump, né, que não são poucos, acho que ele passa o dia inteiro tweetando, e é interessante perceber o movimento da se pautar muito por esses tweets, né, eu não sei como é que é essa rotina tua, se você puder explicar um pouquinho pra gente, como é que você lida com essa situação, né, e principalmente porque não sei se você concorda, mas esse tipo de acesso direto à população talvez contribua para essa falta de credibilidade que a imprensa tenha perdido, né, esteja perdendo ao longo dos anos, justamente por ter um acesso direto do líder com a população e não precisar mais, teoricamente, da imprensa nesse papel de prestar contas e passar as informações para a sociedade, né? Se você puder comentar um pouquinho disso também. Quanto mais informação circulando, melhor. A internet trouxe mais informação, as redes sociais trouxeram esses canais de comunicação que eles dão mais liberdade para que as pessoas possam se expressar. E isso é positivo. Que os líderes tenham esse canal direto com o povo também é importante. É importante que quanto mais pessoas falando, melhor. Quanto mais vozes falando, melhor. Mas existe alguma confusão sobre as notícias e as opiniões que estão sendo circuladas na internet. Então, uma coisa é esse número cada vez maior de pessoas comentando e dando opinião no Twitter, nos canais
do YouTube, que é ótimo, é muito bom que mais pessoas estejam falando, é importante mesmo que as pessoas tenham voz. Mas a maior parte desses surgido não são canais que estão fazendo reportagem, não são canais que estão com um repórter na rua indo atrás de notícia, apurando, perguntando, esperando uma autoridade sair do prédio às 11 da noite para fazer uma pergunta. Não são pessoas que estão fuxicando em arquivo público, porque eles são comentaristas e analistas, o que é ótimo. A gente precisa também de gente que vai estar analisando os fatos e dando uma visão com contexto, levando em conta as diversas ideologias. Isso é ótimo, mas reportagem é uma coisa que é feita com remuneração, com dinheiro, os jornalistas precisam estar empregados, precisam estar trabalhando, e isso acontece dos veículos de mídia, os veículos de mídia tradicional, os novos veículos de mídia digital, mas isso não se confunde com esse trabalho de análise e de comentário, que é muito importante que a gente vê na internet hoje. Então, a gente viu, por exemplo, com essa crise do coronavírus, isso ficou muito interessante, porque a gente pôde observar que com uma crise, uma pandemia que atinge as pessoas nesse nível, as pessoas passaram a procurar mais as notícias a partir daquelas mídias, daquelas plataformas de mídia tradicional, porque precisavam saber realmente os fatos, o que estava acontecendo, o que está acontecendo na sua cidade, o que está acontecendo no seu país. É importante também ler os comentários estavam lendo, mas houve essa busca. Para você ter uma noção, por exemplo, no New York Times, o número de assinaturas de aumentou em 600 mil durante esse período, durante os 3 primeiros meses de 2020. É porque as pessoas precisam saber exatamente de fatos, de notícias, de apuração. No Brasil, esse processo também aconteceu nos maiores jornais do país, em todos os maiores jornais do país. Então, ficou essa confusão que a gente já até viu líderes repetirem, de que com as redes sociais o trabalho do jornalismo diminuiu, perdeu a importância. Isso não é verdade. A reportagem, ela continua sendo o coração do jornalismo, ela continua sendo importante, e são essas pessoas que estão indo atrás dos fatos. E não tem como substituir isso por um trabalho de comentário na internet, porque o comentário ele é baseado no fato. Se você não tem o fato, você não tem nem o comentário. Eu vou citar uma pergunta aqui da professora Kátia Brembati, Paola, para contribuir com a discussão. Ela pergunta, né, o livro O Adiantado da Hora, de Carlos Eduardo Lins e Silva, menciona a diferença do jornalismo do Brasil e nos Estados Unidos a partir de várias. Tem alguma outra obra em qualquer formato que você conheça que aborde essa diferenciação, né, esses dois paralelos entre Estado e Brasil? Eu não conheço uma obra para indicar agora um livro específico para os alunos lerem, mas eu acho que, em geral, muitas das nossas instituições democráticas que foram se construindo no Brasil, muitas delas se construíram, uma parte delas, o contorno foi aí ao longo dos últimos 30 anos, né? Foram, em parte, com inspiração também do que foi feito aqui. O Brasil também é um país onde a imprensa é livre, né? E, em grande parte, a gente sempre tendeu, nesses 30 anos, a tentar caminhar para uma direção em que houvesse mais debate público, mais imprensa, mais informação. Então, a diferença nas ideias geradoras de cada um dos sistemas, eu acho que são menores do que realmente no Brasil a gente acaba se preocupando mais, porque tradicionalmente no Brasil você tem ataques aos jornalistas em cidades menores, coisas que aparecem aí que aqui nos Estados Unidos aparecem menos, e também por no Brasil a nossa democracia ser muito mais recente, essa instituição ela pode ser mais frágil do que aqui, embora a gente ainda não possa afirmar isso, né? E, Paula, assim, diante de todo esse contexto que você explicou para a gente, né, desses dados que você traz, como é que você cria esse teu trabalho diário, tentando responder esses possíveis ataques que você sofre? Quais são as saídas que a gente tem que ter enquanto profissionais para tentar continuar o nosso trabalho, fazer
trabalho e, quem sabe, ignorando essa grande, né, esse grande discurso agressivo que vem chegando. É possível ignorar? Eu não sei como é que você isso aí nos Estados Unidos. Eu acho que esses ataques de né, internet, etc., é o único caminho, né? A não ser que seja realmente uma coisa que esteja te expondo a perigos, o que pode acontecer, e o que aconteceu com a família de alguns jornalistas, o caminho é realmente ignorar e levar adiante. Às vezes, chega a ser um pouco mais difícil você engajar numa conversa com o teu entrevistado quando você se apresenta como jornalista, porque ele parece que às vezes já dá um passo para trás, dependendo se a pessoa é do Partido Republicano, por exemplo, acha assim, essa pessoa não é jornalista, não vai me levar a sério. Só que você começa a conversa, você expõe as perguntas, a pessoa percebe, não, essa pessoa está interessada em saber realmente o que eu penso. Ela quer saber. E logo o entrevistado se solta. Então, eu acho que assim o centro da resolução para isso, quando você está falando de um caso concreto, de uma reportagem em que você está tentando ir atrás, que você está tentando ouvir as pessoas. A solução é mais jornalismo, menos. É você realmente mergulhar na história. Você, como a gente aprende, né, no curso de jornalismo, a gente tem os nossos métodos, a gente sérios, é para usar e você escutar o que a pessoa está dizendo e a pessoa vai se sentir mais à vontade também. Isso aconteceu inúmeras vezes aqui. Eu percebi que no início estava receosa e logo a pessoa entendeu que o meu objetivo ali era ouvir o que ela tinha para dizer e dar certo. Paola, a gente já está em 30 minutos de conversa, estamos nos encaminhando já para o final aí. Espero que o pessoal esteja curtindo. Se quiser, manda pergunta. O Rodrigo Lins manda um abraço para você aqui nos comentários. Não conheço ele, mas fica aí o registro. E eu queria saber agora efetivamente sobre a questão você está como correspondente nos Estados Unidos, você está lidando com uma série de desafios diários, né? Mas eu acho que existe um desafio diário aí de rotina produtiva, rotina profissional, que acho que essa base cultural e também linguística, né? A gente tem uma barreira, querendo ou não, por mais que a gente entenda a língua, né? Essa diferença cultural, principalmente, você vê diferença cultural entre modo de produzir jornalismo no Brasil e modo de produzir jornalismo nos Estados Unidos? Métodos de apuração ou basicamente continua a mesma coisa? Como é que você se percebe aí? Eles são parecidos. É parecido a maneira como se faz jornalismo aqui e no Brasil. Eu acho porque o jornalismo é uma profissão que foi sendo aprimorada ao longo do tempo e as pessoas foram encontrando maneiras que eram mais eficientes. A gente vê uma diferença ou outra, é claro, por exemplo, sempre que tem visita de autoridades aqui, acaba que os jornalistas brasileiros fazem muito o que a gente chama, por exemplo, de portaria, que a gente precisa saber onde que a pessoa está e tal, e fica o dia inteiro. E a gente às vezes ouve jornalistas de outros países latino-americanos falando: nossa, mas não precisa estar o tempo todo. Então, às vezes tem uma ou outra, mas em compensação eu já vi também muitos jornalistas americanos fazendo portaria, etc. Então, acho que os países têm algumas diferenças, mas eu acho que as técnicas em geral são muito parecidas. A gente vê algumas diferenças nos nomes também. Off the record no Brasil significa uma coisa, significa outra, mas eles têm um nome aqui para o que é o off the record no Brasil. Então, essa adaptação, ela não foi difícil, até porque os Estados Unidos são um país muito aberto para o jornalismo, para os correspondentes, tem essa agência dentro do Departamento de Estado, que é uma agência que ela cuida só de correspondentes estrangeiros e eles fazem o credenciamento. Então, é uma super organizada. Logo que você chega, você se credencia, eles sabem quem você é e eles te ajudam com um monte de coisa. Se você precisar de contato com o governo, eles te encaminham para onde você tem que ir, e eles fazem eventos para os jornalistas estrangeiros poderem falar com autoridades americanas. Eu já consegui, inclusive,
autoridades e até dá furos aí nesses processos que o próprio Departamento de Estado promove. Eles já chegaram a fazer até, por exemplo, uma coisa que no Brasil a gente não consegue imaginar, que eles chamaram para falar com os jornalistas estrangeiros um especialista de opinião especializado justamente em eleições. E esse cara, ele ia lá e ele explicava: olha, as pesquisas estão indo mais ou menos nessa direção. Pode ser que o presidente perca voto em tal estado, pode ser que ele ganhe em tal estado. Então, é uma coisa que até, apesar do Brasil estar seguirem a mesma direção, eu diria, esse dia eu fiquei bastante impressionada, assim, com realmente dentro do próprio governo eles trazem pessoas para falar sobre eleições, que falam dos dois lados. É realmente uma sociedade muito aberta ao jornalismo. E agora vamos falar um pouquinho da tua rotina correspondente, né? A professora Kátia até comentou aqui comigo rapidamente que acho que as pessoas pensam que o trabalho de correspondente tem muito, ou seja, é muito fácil para a gente que está de fora aqui no Brasil pensar: nossa, a Paula mora em Washington, vai todo dia na frente da Casa Branca, vai acompanhar o presidente Trump, né? O que é isso? É esse glamour todo? Quais são os perrengues? E se eles existirem, quais são os memoráveis aí na tua carreira nos Estados Unidos? Se você quiser compartilhar, né? Não, realmente, eu moro não muito longe da Casa Branca, quando eu vou para lá. Ontem eu fui cobrir os protestos, dá para ir a pé, e você vê realmente assim, uma coisa que está nos jornais do mundo inteiro, a gente vê de perto, né? Isso acontece mesmo. Fui algumas vezes fazer cobertura na Casa Branca. Eu acho que uma das principais, digamos, dificuldades do correspondente é que os jornais costumam ter um correspondente por jornal. E você acaba abarcando temas muito diferentes, né? Então, um dia você está cuidando de Casa Branca, outro dia você está escrevendo sobre o FMI, dia são os protestos, o outro dia é um furacão, né? São muitos temas diferentes e a gente está o dia inteiro com a cabeça assim funcionando a mil, tentando abarcar todas as informações, e você precisa estar ligado em tudo, porque você também é responsável por avisar a redação, né? Essa é uma dinâmica que ela acaba sendo um pouco diferente de quem está na redação fora. No Brasil, você acaba tendo um apoio maior da redação, porque tem mais gente que está ali mais ligada. Aqui também na redação tem gente ligada, mas você acaba sendo muito responsável por muito mais tarefas. Então ele é um trabalho assim bem intenso. A gente acaba que ignora fim de semana, feriado. A gente não percebe às vezes que está tendo feriado. Seria uma loucura pensar: nossa, vai ter um feriado amanhã. Assim. E principalmente quando chega esses períodos que tem mais coisas acontecendo, a gente fica muito ligado. Mas também, Gustavo, é porque gosta, né? É porque gosta. Gosta do rush aí, né? Do hard news 100%. E eu acho que é legal que você comentou isso também, dessa multiplicidade, né? Multidisciplinaridade, desculpa, que você deve ter enquanto correspondente, né? De entender muito de muitas coisas e poder ter traquejo para comentar sobre elas, né? Você acho que tem que se preparar muito para poder ter esse posicionamento e estar ligado em todos os momentos, né, do que está acontecendo no país, né? Eu queria só registrar a participação da Andressa Mildenberg. Ela fala que a entrevista está ótima, adorou o teu posicionamento sobre as mulheres e a tentativa de intimidação, que é algo muito claro, né? E inclusive a retórica desses ataques, eles são muito pesados, principalmente quando é em cima de mulheres, né? E ela acha ver você aí fora, então acho que dá para se apropriar disso também, né? E aí, só para, acho que já vamos encaminhando para o final, né, Paula? Eu não sei se você pode trazer alguns trabalhos mais marcantes aí nos Estados Unidos enquanto correspondente, né, tentando acompanhar e traduzir o que acontece aí. Acho que esse é a tua grande missão, né, enquanto correspondente, traduzir tudo o que acontece nos Estados Unidos aqui para o nosso contexto. Eu não sei se também você teria alguma dica aí para passar para quem quer seguir carreira internacional, né, e também para quem quer
um melhor jornalista e quer responder esses grandes discursos agressivos que a gente vive hoje com uma certa propriedade, né? Como é que você enfrenta isso e quais são as dicas que você dá também? Você me perguntou dos trabalhos mais marcantes. Eu acho que enquanto eu estava aqui nos Estados Unidos, o trabalho que mais me marcou foi quando eu fui para Tijuana, que é, na verdade, na fronteira do México com os Estados Unidos. Foi quando o presidente Trump ele tinha passado uma lei para diminuir a possibilidade de pedido de asilos por parte dos refugiados que estavam entrando aqui. E eu fui em vários albergues e conversei com muitas pessoas que tinham viajado de longe e que diziam que estavam sendo ameaçados nos lugares onde elas estavam vindo, mas a principal história que me marcou foi de uma senhora que estava vindo de Burkina Faso, na África. Ela tinha viajado durante meses até chegar ali, e ela estava com a filha dela, que era uma criança, e ela precisava entrar nos Estados Unidos, porque, na verdade, lá da onde ela tinha vindo, na Burkina Faso, estava tendo uma guerra nas cidades ali da onde ela tinha vindo, e ela não tinha mais como ficar, tinha tido incêndio, tinha tido tudo lá. E assim, você vê uma pessoa que atravessou o mundo, que pegou um avião, foi até o Equador, depois andou a pé pelo meio do Panamá para chegar no México. Ela foi presa no México, uma história, e ela estava assim: eu só quero entrar e trabalhar, é isso que eu quero fazer. Essa foi uma história que me marcou muito. Eu às vezes penso nela, fico preocupada de saber o que aconteceu. Uma outra história que eu gostei muito de trabalhar foi quando eu viajei até o Iowa, que é um estado agricultor no interior dos Estados Unidos e que é um estado que compete muito com o Brasil ali no âmbito da soja. É um estado que vende muita soja para a China. E eu fui conversar com os agricultores sobre o que eles pensavam do Brasil vendendo mais soja para a China do que eles. E daí teve eu conheci muitos agricultores, visitei fazenda, foi uma experiência assim muito. Você com o jornalismo, você acaba vivendo a vida das outras pessoas, e isso é muito interessante. Você entra na casa delas. Eu estava dirigindo pelo meio do Iowa, vi uma de um candidato, bati na porta da pessoa, a pessoa me convida para entrar, você entra, você conversa com as pessoas dentro da casa delas, sem elas te conhecerem, elas te recebem, te contam, e você fica espantado e feliz de saber que todo mundo tem uma história bonita para contar, e é muito bom poder contar as histórias, conhecer essas pessoas melhor. Você perguntou também, Gustavo, das dicas. Eu acho que a melhor dica para ser jornalista mesmo é ser curioso, é você perguntar quando você vê uma situação, não precisa ser necessariamente, pode ser uma situação na rua, qualquer que te chama a atenção e que você se pergunta por que isso está acontecendo, que estranho, é porque aí tem uma história para você contar. Todos os dias você é capaz de sair e encontrar alguma história para contar e para responder as perguntas. É só você ouvir aquela resposta que está lá na tua cabeça. Com o tempo a gente se acostuma a ouvir a pergunta mais rápido, você percebe mais rápido. No começo demora um pouco mais, mas você logo se acostuma. E claro, se fosse para ser correspondente internacional, tem que estudar os temas internacionais, né? Tem que entender o globo. Eu fiz mestrado em relações internacionais, já me preparando para isso, e isso deu uma base legal. Paola, queria agradecer muitíssimo aí a tua participação, o teu tempo. Eu sei que o uso não ajuda às vezes, né? Apesar de que eu acho que está em 1 hora de diferença, né? Não sei se está tão... então tá bom. Eu queria só registrar a participação da Cibele Castro aqui, adorando a entrevista, né? Mandou um abraço para nós. E aí eu só queria fazer, eu não sei se o Cláudio Deorte é teu parente, mas ele faz uma pergunta sobre as prévias, como é que foi cobrir as prévias das eleições nos Estados Unidos, né? Pensando que a gente está também num ano eleitoral bem atípico aqui no Brasil, como é que está sendo essa experiência aí também nesse sentido? É incrível que às vezes a notícia ela às vezes, na maior parte das vezes, não é o que você espera. Você espera que você vai. Eu fui cobrir o caucus de
que é a primeira fase das prévias nos Estados Unidos. Que é a primeira vez, primeiro estado que vai decidir quem que eles querem que sejam os candidatos de cada um dos partidos. E você imagina que você vai viajar para aquele lugar e você vai conversar com pessoas e você vai depois dizer o resultado. É incrível como nunca é da maneira como você previu. Por isso que é importante ter os repórteres lá para ver o que está acontecendo. Não teve o resultado no dia, foi uma confusão. Isso foi há pouco tempo atrás, agora a gente até já não fala mais tanto, porque já aconteceram tantas coisas depois. Então, realmente foi muito marcante cobrir esse caucus de Iowa, porque acabou já começando ali, o processo das primárias já começou com um monte de dificuldade para o Partido Democrata, muita surpresa, dificuldade em apurar votos, uma coisa, né, muito assim, inesperada. Então, eu acho que tem muita coisa aí para fazer quando você vai e verifica as coisas no local mesmo. Vou deixar uma pergunta de fora que eu tinha esquecido, que é da Vitória Sampaio, nossa aluna e estagiária aqui do curso. Ela pergunta se você já passou por algum conflito ético como correspondente. Se você puder comentar um pouquinho. Conflito ético? Alguma coisa principalmente acho que com relação, eu não sei como é que é também essa postura do americano com relação a brinde para jornalista ou algum tipo de informação em off, como é que você lida com nesse sentido que ela pergunta também, mas acho que ajuda a contextualizar um pouco. Eu acho que a gente tem etapas, né, para seguir se você é colocado numa situação difícil. Então, eu não consigo me recordar de nada agora, porque, na verdade, assim, as maneiras que a gente deve agir, como uma determinada coisa aconteceu, eu não consigo lembrar de um exemplo agora. Na verdade, se você estudou jornalismo, tem experiência, são coisas que você sabe como reagir, né? Não consigo me lembrar de um exemplo agora em que realmente ficou uma situação em que eu não soube que caminho tomar ou alguma coisa assim, não me ocorre agora. Perfeito, acho que a gente, com essa última pergunta, a gente encerra nosso papo aqui. Muito obrigado, Paola, de novo. A gente teve bastante gente acompanhando essa conversa. Eu acho que ela pode continuar em outros meios, né? Pelo teu Twitter. Não sei se você quer divulgar mais um pouquinho. Sim, por favor, se quiserem me seguir no Twitter, é Paola Deorte, Deorte, bastante sotaque paranaense. E para acompanhar notícias aqui dos Estados Unidos, a cobertura das eleições, do coronavírus e a teste também. E lembrando que quem está acompanhando aí, a gente continua esses papos sobre liberdade de imprensa agora às 19 horas com a Kátia Brasil e com mediação da Kátia Brembati. A Kátia Brasil é fundadora da agência independente Amazônia Real, que cobre a Amazônia, então é um contexto super complexo de acompanhar com relação à imprensa. Então acompanhe aí nas próximas horas a live com a professora Kátia Brembati e a Kátia Brasil. Paola, obrigado de novo, a gente fica por aqui. Obrigada, Gustavo. Obrigada.